Olá, amigos, sejam bem-vindos a mais um vídeo do meu canal. Eu sou o Lucas Knaip e vamos falar sobre o Brasileirão. Flamengo e Cruzeiro se enfrentam e fica no 0 a 0, né? Tipo um jogo que cada time teve suas oportunidades para conseguir tirar o zero do placar, não conseguiram aproveitar essas chances e aquele negócio, no segundo tempo ficou muito truncado, muito respeito entre as duas equipes, né? É aquele negócio, os times até certa maneira iam ataque, mas ainda sempre aquele medo de se expor demais para o adversário, porque todo mundo sabe ali, né? Uma derrota custa caro, né? Tipo, a derrota basicamente tirava o Cruzeiro da luta pelo título. Acho que o Cruzeiro está nessa luta com muita força? Não, eu acho que o Cruzeiro, dos três times, tem o elenco com menos opções, e dos três times é o que tá mais atrás na tabela, e assim, é o que tem o menos teto de pontos. Então, assim, existem muitos problemas para o Cruzeiro atravessar antes de pensar ali em ser campeão brasileiro. Mas, de qualquer maneira, enquanto você ainda tá ali na disputa, enquanto você tem proximidade de pontos, né? Ainda vale aí as tentativas. Enquanto tem bambu, tem flecha, né? Esse é o que o Everaldo Marques sempre fala, né? E eu acho que, assim, o Cruzeiro, ele faz uma partida que mostra o nível de competitividade deles, né? Como eu disse, para mim, assim, não é o elenco mais forte, tá atrás de Flamengo, de Palmeiras, mas é forte o suficiente pro Flamengo respeitar e, obviamente, assim, não ir pro ataque com toda a força, ter ali, obviamente, as ressalvas, né, de um time que sabe do que o adversário é capaz. Então, eu acho assim, o jogo foi bom, o jogo foi de boa qualidade, são times bem treinados. Eu acho que o Leonardo Jardim faz um trabalho fantástico, melhor do futebol brasileiro nesse ano. Talvez só o Galmanes eu tenho que dar um crédito, porque o que o Mirassol tá fazendo nesse Brasileirão é surreal. E eles estão fazendo jogos duros até mesmo contra os protagonistas. E basicamente garantir a presença deles no próximo ano. É assim, 42 pontos, né? E o que eles estão jogando de bola até o fim do campeonato é provável uma classificação para Libertadores, que para o Mirassol seria histórico, né? E assim, a gente olha para esses três times da frente. Esses jogos agora, né? Tipo, eles vão enfrentando entre si Cruzeiro e Palmeiras, né? Palmeiras e a Flamengo. Isso vai ser decisivo para o título. E esse resultado já é decisivo no aspecto de, se o Palmeiras ganha o jogo que ele tem a menos, né? Ele empata com o Flamengo com 55, só que pelo número de vitórias ele assume a liderança, porque o Brasileirão tem algo único, né? Toda liga que você deve conhecer na Europa, etc, né? Você tem uma situação em que, tipo, o saldo de gols é o primeiro critério de desempate. Às vezes é o confronto direto, acontece isso no campeonato italiano, mas aqui no Brasil a regra é o confronto direto, né? Tipo assim, ele é um critério de desempate, mas é um dos últimos, né? O saldo de gols é o segundo critério de desempate, o número de vitórias é o primeiro. E o Palmeiras é aquele negócio. Se ele vencer, acho que vai ter uma vitória a mais com o Flamengo, 17 contra 16. E aí o jogo a menos acaba sendo a favor do Palmeiras, que vai ter o mesmo número de pontos, menor saldo de gols, mas por outro lado vai ter mais vitórias. E com mais vitórias, evidentemente, a gente tem essa situação em que o Palmeiras assume a liderança do campeonato. Então, cada tropeço conta muito, e aí tem que ver como que os times vão reagir, o que que eles vão fazer, né, também na sequência. Eu acho que hoje a gente vê que o Flamengo tá também sofrendo muito pela questão da quantidade de jogos na temporada. Isso é para todo mundo, mas aquele negócio, eles perderam muito da intensidade. Eu tô vendo que o time tá se impondo menos. Já mostrou contra o Corinthians, hoje contra o Cruzeiro, o idem. E isso pode acabar custando mais, assim, no final da temporada, porque assim, o volume de jogos não tá diminuindo, né? Vai dar talvez uma relaxada, mas Flamengo e Palmeiras, por exemplo, estão na semifinal da Libertadores. Isso pode ser a vantagem do Cruzeiro, mas que também está lá na semifinal da Copa do Brasil. Então, vamos ver o que acontece nos próximos jogos, mas agora é um campeonato que vira muito emocional também. O quanto cada time vai aguentar de pressão, o quanto cada time vai conseguir sustentar um bom nível de futebol até os momentos finais. Mas fato é que assim, o Flamengo melhorou taticamente em relação à última temporada, só que os concorrentes, principalmente Palmeiras e Flamengo, também melhoraram, né? E não, Palmeiras e Cruzeiro, né? E assim, os elencos também melhoraram bastante, né? Se dizer isso, principalmente Palmeiras, né? O Palmeiras perdeu gente importante, Estevão, perdeu o Richard Rios, e parecia que o elenco tinha piorado, né? Mas foi os jogadores se encaixaram que a gente viu um Palmeiras hoje de mais profundidade. E ao meu ver, assim, mesmo com algumas lesões, né? Que a gente não tem um Paulinho nessa temporada, né?
Palmeiras está muito competitivo, então tô curioso para ver na próxima temporada com o Paulinho, quem sabe 100% saudável, etc, o que esse time é capaz de produzir. Então, é uma demonstração assim para nossa alegria, para quem quer ver um futebol brasileiro equilibrado, né? Tipo, é assim, eu, como todo torcedor, quero ver um time sobrando, né? Mas meu time é o Atlético, então isso não vai acontecer, né? Agora, a questão é, pra alegria da gente, a gente tem um campeonato brasileiro empolgante, interessante, e que a gente tá tendo uma disputa real pelo título, e que tá bem previsível, não tá dando pra cravar nada, né? Tipo, o Palmeiras melhorou muito desde o primeiro momento do campeonato, né? E agora a gente vê um campeonato bem nivelado e que, a meu ver, vai se estender bem, né? Difícil acreditar que alguém vai conseguir disparar, porque ninguém tá dando nenhum sinal disso, né? Os times vêm mostrando que estão expostos, né? A vitória do Flamengo contra o Corinthians, assim, é uma vitória importante, grande, mas ao mesmo tempo mostra que o time tá tendo suas dificuldades e fragilidades, né? A maneira que o Corinthians se impôs no primeiro tempo não é uma notícia legal, então vamos ver ali, mas hoje é aquele jogo, né? Podia ter sido uma vitória do Cruzeiro, que pro Flamengo seria catastrófico. Poderia ter sido uma vitória pro Flamengo que tirava o Cruzeiro da luta pelo título quase que definitivamente. Não é o que acontece, fica no empate, não é o melhor dos mundos para cada, mas ao mesmo tempo também não é o pior. Então, assim, Palmeiras, ele olha para essa rodada com um sorriso, mas poderia estar sorrindo mais se tivesse ganhado do Bahia, porque era líder, se tivesse vencido o Bahia. E mais do que isso, o Palmeiras era líder com uma rodada a menos e essa questão das vitórias jogando a favor, né? Tinha uma margem muito interessante, mas é aquele negócio, o tropeço com o Bahia veio. Então, gente, por esse vídeo é isso. Dúvida nos comentários, deixe seu like, se inscreva no canal, compartilhe esse vídeo e até o próximo vídeo.